Ocupar essa CPI, eu falo isso para os brasileiros, principalmente para os capixabas, lá do meu querido Espírito Santo, para tratar de um tema que fere de morte os princípios mais basilares da nossa Constituição Federal. O direito dos aposentados e pensionistas, o dever de proteção social do Estado e a inviolabilidade da dignidade humana. A Carta Magna, nossa Constituição, em seu artigo 1º, inciso 3º, consagra a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República. No seu artigo 6º, estabelece a previdência social como direito social. O artigo 9.4 impõe à Seguridade Social os princípios da universalidade da cobertura, da irredutibilidade dos benefícios e da solidariedade. Ora, se a Constituição protege de forma tão clara os aposentados, como admitir que entidades sindicais e associativas, a exemplo da CONTAG, do CONAFER, do Sindinap, se associem a práticas espúrias que configuram um verdadeiro confisco indevido dos benefícios previdenciários? Isso não é apenas, senhor presidente e senhor relator, uma imoralidade. Isso é uma violação constitucional gravíssima que atinge os pilares do nosso Estado democrático de direito, caro doutor Bruno. Eu sempre digo, vai ver no Brasil. O esquema montado com a participação de tais entidades, envolvendo ainda nomes como do irmão do presidente da República, o tal do Frei Chico, que deve ser frei e pregador na sinagoga do Satanás, que está lá em Apocalipse 2:3. E quem defende o Frei Chico aqui, talvez não saiba e não tenha estudado o que é tráfico de influência. A importância que tem um nome desse nas relações institucionais. Volto a dizer, Frei Chico, pregador da sinagoga do Satanás, dos falsos profetas lá do Apocalipse. Na esfera penal, trata-se da apropriação indébita, estelionato e associação criminosa prevista nos artigos 168, 171 e 288 do Código Penal. Na esfera administrativa, senhor Milton, a violação ao princípio da moralidade, artigo 37 da nossa Constituição, que vincula, inclusive, entidades privadas que atuam em regime de colaboração ou representação de interesses coletivos. Na esfera civil, tais condutas configuram atos de improbidade administrativa, Lei 8.429/92, artigo 9º e 10º, quando praticadas em conluio com agentes públicos, resultando em enriquecimento ilícito e dano ao erário. Na esfera previdenciária, ofendem o artigo 201 da Constituição Federal e a própria Lei 8.213/91, que assegura a correta destinação dos recursos da Previdência Social. O Brasil precisa compreender que não se trata apenas da má gestão sindical. Trata-se de um ataque frontal ao Estado Social e de um crime contra a cidadania, senhor Milton Cavallo. Esses personagens compõem um cenário que choca o país. O Brasil está chocado. O que deveria ser um sindicato em defesa tornou-se uma organização criminosa, travestida de legitimidade, senhor relator, como o senhor muito bem esclareceu nesse organograma do tráfico de influência que eles sempre usaram. Portanto, o que deveria ser um Sindicato Nacional dos Aposentados virou, senhor relator, o Sindicato Nacional dos Saqueadores. Sempre digo, vai ver no Brasil. Quando dirigentes, advogados ou empresários se associam para montar esquemas que sugam o dinheiro dos aposentados, eles não apenas cometem crimes comuns, mas também violam o que há de mais sagrado, a confiança da sociedade no próprio sistema democrático. Como já ensinava Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela, senhor relator, não há quem recorrer. Da mesma forma, eu digo, a pior traição é a traição daqueles que deveriam defender os trabalhadores e aposentados. Contra isso, só nos resta a coragem de denunciar, a força de cobrar, a fé na justiça verdadeira, na justiça dos homens e na justiça divina. Se aqueles que deveriam defender os mais frágeis são os primeiros a explorá-los, se os sindicatos que deveriam ser a porta da esperança se transformam em portas de entrada para a ladruagem, então o que se resta da ética pública? O que vemos é o esgoto da moralidade, é a degradação da ética transformada em prática cotidiana. O Brasil não pode aceitar que os idosos, aqueles que construíram esta nação com suor e sacrifício, sejam humilhados e reduzidos a meros números de esquemas de corrupção. Vai ver no Brasil. Mas não falemos apenas de leis, artigos e dispositivos, senhor relator. Falemos de gente.
Falemos de milhões de brasileiros e brasileiras que passaram a vida no campo, lá no nosso Espírito Santo, na indústria por todo o Brasil, no comércio, nas nossas regiões metropolitanas, no serviço público, sustentando família, pagando os impostos, acreditando que um dia teriam o direito de descansar com dignidade. Mas a quadrilha operou. Essas pessoas não pedem privilégios, pedem apenas o que lhe é de direito: receber com segurança a aposentadoria que conquistaram com suor e lágrimas. E o que receberam? Receberam um golpe dos sindicatos, o confisco das associações, a mão invisível da corrupção enfiada no bolso de cada aposentado. E é isso que chamam de política sindical? É isso que chamam de defesa dos trabalhadores? Eu chamo isso de covardia, de roubo, de esgoto moral, senhor Milton. Não aceitaremos narrativas de vitimização. Não aceitaremos desculpas esfarrapadas. Não aceitaremos manobras jurídicas. O que exigimos é simples: verdade, justiça e punição exemplar. O Brasil não aguenta mais escândalos que terminam em pizza. Já não aguenta mais ver os poderosos escaparem enquanto o povo sofre. Vai vendo, Brasil. Meus amigos e minhas amigas aposentados de todo o Brasil, sempre digo em especial do nosso Espírito Santo: não se calem, nós precisamos da manifestação de vocês. Não aceitem que transformem a sua melhor idade em moeda de troca. Não aceitem que os corruptos bebam o sangue do seu trabalho. Hoje, eu digo em alto e bom som: o roubo dos aposentados será lembrado como uma das maiores vergonhas da República, senhor relator. Mas também será lembrado como um momento em que o povo se levantou, em que a indignação virou força e que a justiça venceu a covardia. Aos que tramaram contra os idosos, deixo um recado: vocês não escaparão. A lei os alcançará, a história os julgará e o povo os condenará pela eternidade. E aos aposentados, deixo uma promessa, com certeza corroborada aqui pelo nosso presidente e pelo nosso relator: nós não vamos descansar enquanto cada centavo não for devolvido, enquanto cada responsável não for punido, enquanto a dignidade não for restaurada. Porque tocar nos aposentados, senhor Milton, é tocar na alma do brasileiro, que levanta cedo, trabalha e produz, de um povo honrado de valores, um povo cristão, um povo de família. E a alma do Brasil não se vende, não se corrompe e não se entrega. Por isso que eu sempre digo: vai venda, Brasil. Para deixar nenhum tipo de dúvida, coloque o meu primeiro vídeo, por favor. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória para combater fraudes em benefícios do INSS. Combater fraudes em benefícios do INSS. A MP pretende tornar mais eficiente a análise de benefícios com indícios de irregularidade e a revisão dos benefícios por incapacidade. Em fevereiro de... Que não fique dúvida da coragem de Jair Bolsonaro de enfrentar esse tema. Mas eles queriam voltar para a cena do crime. Por favor, o próximo vídeo. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Por favor, repete o vídeo. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Vai vendo, Brasil.